O narcisista, ele te vicia em sexo, ele te vicia na companhia e ele te vicia nos elogios que ele faz de você, pra você. Isso é love bomb, né? Ele te vicia naquele estilo de vida, naquele padrão que ele te oferece no começo da relação. Ele faz isso de propósito, para depois poder, né, te manter sobre domínio, te manter sobre a, a manipulação dele. Então, o que que acontece? No começo, ele vai te encher de presentes, ele vai fazer coisas pra você, né? Vai te buscar, levar nos lugares, ele vai ser super cuidadoso, vai se preocupar se você já comeu, ele vai se preocupar com as pequenas coisas, né? E depois vai chegar uma hora que não vai ter mais isso. Ele vai começando a restringir, né? Restringir o tempo que ele tá com você. Ele começa a entrar num processo de autoabsorção. Então, a autoabsorção é quando ele só olha para ele mesmo, ele só presta atenção nele mesmo, né? Ele sai desse lugar de tentar empaticamente te olhar, porque ele nunca olhou empaticamente. Na verdade, ele olha, né? Ele copia coisas e ele cria padrões de repetição para poder observando você, observando aquilo que você gosta, observando aquilo que você já teve, né, do seu ex, ou observando coisas que ele vê outras pessoas fazendo para as pessoas. Então, assim, o diferente, né, a incapacidade de uma pessoa com muitos traços de personalidade narcisista é de entender o que é realmente importante, o que é, assim, do coração daquela pessoa específica. Porque ele fica copiando modelos, né? Ele fica olhando para as outras relações e copiando e reproduzindo na dele. Ou ele olha para as próprias relações que ele teve anteriores e aí ele copia, né? Ou ele olha para o que os amigos fazem, o que os parentes dele fazem e aí ele copia. E aí o que que acontece? Isso começa a virar uma coisa que, se você olhar no detalhe, né? E quem já passou por uma relação com um narcisista sabe disso, ou quem estudou muito o assunto, que é como se fosse uma coisa meio robótica, meio quase metálica. Ela não é humana, né? Ela não é uma coisa de você olhar e aí você perceber naturalmente, emocionalmente, perguntar e entrar, né, na coisa emocional da outra pessoa e ter o timing para resolver, né? Então, o narcisista normalmente ele perde um pouco o timing, né? Ele fica meio perdido no tempo, ele tem um problema, uma relação com o tempo bem estranha, porque ele não tem referências, né, por ele mesmo, ele tem referências pelos outros. Então, essa falta de referências por ele mesmo faz ele ficar um pouco mecânico, um pouco estranho e sempre ficar em estado de alerta e meio assustado, porque ele não entende muito bem, né? Ele tem essa dificuldade com a empatia. E ele foi ficando assim, né, com o decorrer do tempo, então ele não consegue perceber qual é a diferença, né, de fazer isso naturalmente, no fluxo, empaticamente, como você faz para ele e como ele faz, que é copiando modelos, entendendo, né, como se fosse uma coisa mental, um quebra-cabeça, assim, bem doido. Então cabe a você identificar, né, se você tá nesse lugar, né, e identificar também qual é essa linha, né, essa linha muito tênue da cópia, né, que ele faz e do processo que ele tá criando para te viciar, né, porque ele vai te fazer coisas assim específicas e num espaço muito curto de tempo no começo, depois ele vai parar de fazer isso. E aí, quando você se acostuma com aquele processo, ele já te viciou. E aí você começa a produzir químicas positivas no seu sistema, no seu cérebro, que vão te manter ligada, né, ao ciclo de abuso para você continuar fazendo o que ele quer. E o que ele quer é explosões de raiva, te deixar insegura, te fazer sentir medo, te fazer sentir tristeza, ao mesmo tempo te dar orgasmos maravilhosos, né? Ejaculações maravilhosas para os homens, e a gente ficar presa também pelas sensações químicas cerebrais. E aí, por que acontece isso, né, do vício? E principalmente sexualmente falando, né? São as pessoas que têm muita química, que você percebe que gruda, né? Cola, tem alguma coisa ali que você fala, meu Deus, por que com outras pessoas não é assim? Justamente porque as preliminares, tanto as preliminares mentais, emocionais quanto físicas,
elas são normais nas outras relações, né? Não tem essa bomba, não tem essa intenção de te viciar, né? De, eu vou fazer sexo todos os dias, ou eu vou te dar todos os presentes do mundo, ou eu vou adivinhar tudo que você quer, né? Ou eu vou me antecipar olhando as referências em volta e vou te dar tudo de uma vez, né? Que você nunca recebeu talvez na vida, né? Até palavras de afirmação, elogios. E o que vai acontecer com isso, né? Você tem aquela bomba, é como uma substância química, né? Uma droga. A pessoa, ela consome uma droga que ela nunca consumiu e aí ela tem uma explosão de serotonina, de dopamina, de endorfina, tudo de uma vez, né? Então ela tem uma sensação de prazer tão grande que ela sempre vai buscar aquela substância novamente. Mas por quê? Porque teve exagero. E aí, quando ela busca a substância novamente, repetidamente, ela começa a perder o senso, perder a noção do prejuízo que ela tem com aquilo, né? Porque se o sistema dela produziu aquela bomba daquela hora, então depois, em alguns dias, o que vai acontecer? Ela vai ter baixas muito grandes também, né? Que aí são os estados depressivos, até chegar, né, numa síndrome do pânico, de uma depressão, coisas, né, doenças que a gente sabe, síndromes, transtornos, que são causados por deficiência também dessas químicas boas, né? Vamos falar assim. E aí o que acontece? Quando você tem relações abusivas ou relações em que você é submetida a love bomb e depois a descarte, né? Você entra em desespero, né? E esse desespero é um desespero assim descomunal, né? É uma abstinência, a pessoa fica completamente fora de si, né? A hora que ela começa a se humilhar, a hora que ela pede pelo amor de Deus, a hora que ela faz qualquer coisa para poder ter aquela pessoa junto, para poder ter o sexo daquela pessoa, e ela começa a se submeter aos caprichos e à manipulação e às humilhações e todas as outras coisas que o narcisista faz, né, no decorrer da relação. E aí ela dá para ele o suprimento, né? Tanto positivo quanto negativo, que pode ser de raiva, pode ser de amor, pode ser de medo, pode ser de ódio, pode ser de alegria, pode ser do que for, para ele tanto faz, se é positivo ou negativo, porque ele se alimenta disso, né? Que é o que a gente chama de suprimento. E aí o que você tem que fazer para sair do vício, né? Primeira coisa, você precisa fazer contato zero. Contato zero. Não se comunicar, não ter em redes sociais, não ver, né? E se isolar, do mesmo jeito que é para você ficar num processo de abstinência, por exemplo, de drogas. No começo é muito difícil, né? Realmente, se a pessoa, dependendo do grau de vício que ela tá, e nesse caso de relação, quanto mais inconsciente ela tá sobre o abuso emocional que ela veio sofrendo, mais difícil é para ela se desintoxicar. E aí, depois do processo de abstinência, que aí ela, né, em alguns momentos precisa tomar remédio, precisa fazer terapia, terapia com certeza, às vezes até antes de terminar, para poder conseguir terminar, tomar consciência dos prejuízos, né, que ela tem os prejuízos espirituais, emocionais, físicos. A hora que ela toma consciência do tamanho do prejuízo, não tem bomba de amor que faz ela querer ficar naquela relação, porque ela está se destruindo, né? E a hora que ela percebe que isso é patológico, ou ela sai e se cura, ou essas coisas vão começar a causar doenças físicas, né? Que o nosso corpo é muito inteligente, ele mostra pra gente as coisas. Então, às vezes, através do sofrimento, da dor, as pessoas vão procurar ajuda, elas saem desses ciclos, né, de abuso. E aí, depois disso, desse detox, né, de manter o contato zero, e o tempo vai depender da quantidade do quanto essa pessoa tá viciada, né, não fazer sexo, não manter contato, tentar não manter contato nem telepático, né, porque às vezes o contato em pensamento ele já é muito forte, né? Porque o narcisista ele intenciona te viciar e viciar também emocionalmente, viciar teu coração, tua cabeça e também o aparelho reprodutor e a parte sexual, né? Ele intenciona e isso tem poder, né? Então a gente precisa aprender também a não dar esse poder mais. E quando você aprende a não dar esse poder, é quando você começa a cortar os pensamentos, pensar em outra coisa e fazer outras coisas, preencher teu dia com outras coisas, da mesma maneira que uma pessoa que está viciada em alguma substância química, né? Fazer exercício físico para repor as substâncias químicas que o corpo não está produzindo mais, consultar um psiquiatra, um neurologista para dar uma olhada nas químicas, para ver se isso está equilibrado, se precisa repor, se precisa de um antidepressivo,
se é o caso, né, de algum tipo de medicamento. E ir tomando consciência de como funcionou isso e olhar também na terapia para a raiz, né, do problema. Né? Quando foi que começou? Né? Qual parte tua estava ressoando e atraiu uma relação assim? Né? O que você estava aprendendo com aquilo? Né? O que você já aprendeu e que você já pode dispensar esse tipo de relação porque você não precisa mais, né, passar por isso, viver esse tipo de coisa. Senão você vai terminar com um narcisista e vai para outro se você não se curar. Né, também porque a gente está aqui para evoluir, para crescer, e a gente por ressonância atrai o tipo de gente que pode ensinar pra gente também coisas, né? Não é só sofrer, só que aprender através do sofrimento ou através do amor é uma opção. E o que faz a gente escolher uma opção ou outra e sair do vício é a tomada de consciência. E isso vem, né, através do autoconhecimento, através da terapia.